Isaías capítulo 43, versículo 1 nessa noite, amém? Prometo que eu serei breve nessa noite. Irmãos, eu converso pouco, mas para pregar, se deixar, a hora passa um pouquinho. Isaías 43, versículo 1, amém? Todos acharam? Diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, e tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo, ele não te queimarás, e nem chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Seba em teu lugar. Visto que foste precioso aos meus olhos, e também foste honrado, e eu te amei, e assim dei os homens por ti, e os povos pela tua vida. Versículo 5 para terminar. Não temas, pois, porque eu estou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente, e te ajuntarei desde o Ocidente. Amém? Só até que nessa noite, pode se assentar, glorificando ao Senhor nessa noite. Que o Senhor possa falar ao teu coração neste lugar, através dessa palavra, nessa noite. Capítulo 43 de Isaías. Nós sabemos que o livro de Isaías é conhecido como o livro do profeta messiânico, porém conhecido como aquele que trouxe a profecia do Filho de Deus, aquele que trouxe a profecia de Jesus para nossas vidas, a qual nós entendemos hoje que está vivo e ressuscitou no terceiro dia. Mas porém nós olhamos que Deus levanta o profeta Isaías não para trazer apenas a profecia sobre Jesus, mas também para profetizar sobre Israel. Nós sabemos que Israel é uma cidade santa, uma cidade escolhida por Deus. E quando nós ouvimos falar algo de escolha, quando nós ouvimos bem de que Deus escolhe algo, e quando Deus escolhe alguma coisa ali, está escolhido. E nós sabemos que Israel, uma cidade por ser santa e escolhida por Deus, deveria estar caminhando naquilo que o Senhor decidiu sobre a sua vida, sobre aquela cidade. Porque nós podemos ver que quando Deus ordena que Israel seja uma cidade santa, uma cidade que caminhe diante da presença do Senhor, nós podemos enxergar, observar nessa noite, que Israel tem que estar diante da presença do Senhor. Israel tem que estar diante da presença do Senhor, por quê? Porque é um povo eleito por Deus, é um povo escolhido de Deus, e quem é escolhido por Deus não tem para onde ir, não tem para onde fugir, porque Deus escolheu. Então nós observamos nessa noite que o capítulo 43, no livro de Isaías, onde nós lemos, nós vamos observar que quando Deus levantou o profeta Isaías para profetizar sobre Israel, e nós já sabemos, até o pastor Caio já falou nesses dias atrás sobre essa palavra, que o profeta ele profetizava, mas não acontecia naquele exato momento, acontecia anos depois, e algo que acontecia, o povo olhava para o profeta Isaías e pensava que Isaías, o profeta Isaías, era um profeta qualquer, um profeta mentiroso. Pensava que as profecias do profeta Isaías eram apenas profecias de homens, de palavras vazias. Mas bem sabemos que quando ele profetizava, podia passar anos e anos, a profecia acontecia. E Deus levanta o profeta Isaías no meio de Israel para profetizar contra aquele povo, porque é um povo escolhido, um povo que é santificado por Deus, um povo que carregava
a presença do Senhor sobre a sua vida, um povo que era santo diante dos olhos do Senhor. Nós vamos observar que em meio a essa situação, em meio a essa circunstância, nós vemos que Isaías profetiza sobre Israel, porque Israel está passando por uma situação, está passando por um momento em que o povo começa a se afastar de Deus, um momento em que o povo começa a deixar Deus um pouco ali de lado, e começa a fazer as suas boas vontades, começa a fazer aquilo que cabe a eles mesmos fazer. Mas porém, olhando bem, nós sabemos que quando Deus escolheu esse povo, Deus não queria perder esse povo. Nós vamos ver que também alguns livros atrás, nós podemos ver que houve o cativeiro hebreu, do povo hebreu, a qual o faraó deixou sobre cativo também. E desde aquele tempo, Deus foi escolhendo esse povo, Deus foi guardando esse povo e foi tentando santificar esse povo, porque era um povo escolhido por Deus. Deus queria que esse povo fosse salvo, Deus queria que esse povo fosse escolhido e fosse santificado por Deus. Mas quando Deus levanta Isaías para profetizar sobre Israel, é porque o negócio estava feio, o povo estava se afastando do Senhor. O pecado que estava sobre Israel, o pecado que estava sobre aquele povo, estava afastando Deus daquele povo. Não estava afastando somente o povo de Deus, estava afastando Deus daquele povo também. Porque um povo que era escolhido, um povo que tinha a presença de Deus, e Deus habitava naquele lugar. Mas olhando bem aquele povo, nós já sabemos bem a história, nós podemos ver que aquele povo tinha um templo, aonde recebia a adoração do Senhor, aonde Deus fazia presente naquele ambiente, aonde Deus recebia o sacrifício do sacerdote para perdão dos pecados daquele povo, dos judeus, para que Deus pudesse perdoar aquele povo. Então foi um povo a qual Deus deu crédito àquele povo, foi um povo onde Deus derramou a sua presença. Nós sabemos que foi um povo que viu a maravilha do Senhor, foi um povo que no meio do deserto veio a coluna de fogo à noite, viu a nuvem de dia cobrindo o povo, foi um povo que viu Deus mandar manar do céu para aquele povo, mas mesmo assim o povo vivenciando a história de milagre, um povo vivenciando o poder de Deus que estava sobre Israel, o povo que viu milagres acontecer diante dos seus olhos, começa a se distanciar de Deus. E algo que é complicado na nossa vida é quando nós se afastamos da presença do Senhor. Aquilo que estava dando certo começa a dar errado, a porta que estava aberta começa a se fechar, aquilo que estava dando certo na sua vida, na sua casa, Deus vai começando a deixar um pouco de lado, vai deixando as portas se fechar, vai deixando acontecer aquilo que você não imaginava, porque quando nós se afastamos da presença dEle, praticamente o Espírito Santo se afasta, a promessa também se afasta um pouco, e nós observamos que quando Deus sai, a situação piora. Porque aí nós não conseguimos nem mais sentir a presença de Deus. Mesmo a gente podemos clamar, orar ao Senhor, parece que nem essa bateria ela bate, faz barulho, mas por dentro está sempre vazia. É assim como nós estamos quando estamos longe da presença do Senhor. Nós fazemos barulho, glorificamos ao Senhor, mas a presença de Deus não desce, a presença do Senhor nós não sentimos, a presença do Senhor não se faz presente na nossa vida. Porque o pecado, a única coisa que afasta a gente da presença do Senhor é o pecado. O pecado faz separação entre nós e Deus. E o ruim, irmão, é quando Deus começa a se afastar daquele povo. Deus observa esse povo, um povo que é escolhido, um povo que tinha Deus, um povo que tinha vivenciado milagres extraordinários,
Um povo que Deus não deixou passar fome no deserto. Um povo que Deus não deixou passar calor no deserto. Um povo que Deus não deixou passar frio no deserto. Um povo que Deus não deixou as suas roupas envelhecerem e nem os seus sapatos rasgarem. Foi um Deus que proporcionou milagre para aquele povo. E aquele povo deixou Deus de lado um pouco, para querer viver aquilo que eles bem queriam. E o certo, irmãos, quando Deus se afasta, tudo começa a dar errado. Porque nós sabemos que naquele tempo existia o templo construído através da inteligência de Salomão. E quando Salomão construiu esse templo, Deus deu a Israel para que o povo oferecesse a sua adoração, seu sacrifício, dentro daquele ambiente, naquele lugar. Só que o povo está se distanciando de Deus, o povo está se distanciando da presença, e nós sabemos que um abismo vai chamando outro abismo. O povo foi entrando em pecado e mais pecado, e Deus foi se afastando. Deus resolve também se afastar daquele ambiente, daquele lugar. E você vai observar que quando Deus se afasta de Israel, a Bíblia diz que Deus dá autorização para que o rei de Babilônia pudesse entrar dentro daquela cidade, destruir os muros de Jerusalém, destruir as portas e roubar os utensílios da casa do Senhor. O interessante é que quando Deus permitiu acontecer aquilo, o cativeiro babilônico, nós podemos ver que a arca da aliança que estava presente naquele lugar, nós podemos ver que foi roubada dali. A presença de Deus já não habitava mais no meio do povo. O povo começa a sentir a falta da presença do Senhor, começa a sentir o peso da mão de Deus sobre aquela cidade, sobre aquele povo. E quando Deus se afasta, o povo começa a sentir que Deus não mais habita ali naquele lugar. O interessante é que o povo consegue reconhecer que estava errado. O povo começa a reconhecer que estava sentindo a presença do Senhor. O povo começa a reconhecer que Deus já estava se afastando daquele povo, porque já não estava mais sentindo a sua glória, não estava mais sentindo o seu poder, não estava mais sentindo a autoridade que eles tinham diante do Senhor. O interessante é que quando Deus se afasta, permite que o rei de Babilônia entre, destrói aquele templo, rouba os utensílios da casa do Senhor. A presença sai, o povo começa a sentir o peso da mão do Senhor. E existe, irmãos, uma palavra, uma frase bem conhecida, que o povo de Israel disse: e acabou, foi-se a glória do Senhor. É aqui onde você observa que o povo sentiu que a glória de Israel foi embora. É aqui onde o povo observa que Deus, a presença já não se faz mais presente no meio do povo. É onde o povo observa que Deus já não opera mais milagre. É onde o povo observa que Deus já não se faz mais presente. Aí eles, no meio dessa situação, eles citam essa frase, dizendo: a glória do Senhor foi embora de Israel. O ruim é quando Deus se afasta de alguém. O ruim é quando Deus se afasta de uma nação escolhida, porque aquilo que estava tudo certo começou a dar errado. Aonde Deus recebia a glória, aonde o povo oferecia adoração, o povo já não pode mais oferecer adoração, porque o templo já não existe mais. Não existe mais adoração, não existe mais a glória do Senhor. E Deus permite que o cativeiro babilônico aconteça. Olha bem, a Bíblia diz que aquele povo, Salmo 137 diz que o povo estava à beira do rio da Babilônia. O povo estava reunido naquele lugar, dentro do cativeiro, passando-se 70 anos do cativeiro. A Bíblia diz que como os povos se reúnem, ele vai sentindo falta de Israel. A própria Bíblia diz no Salmo 137, diz que eles estavam reunidos e começaram-se a lembrar de Sião. Começaram a adorar o Senhor, começaram a glorificar o Senhor, e lembrando de Israel, lembrando de Sião.
O interessante é que quando ele estava no cativeiro, a nossa vida se resume como a desse povo, sabe por quê? Porque nós só vamos glorificar o Senhor quando nós estamos passando pelo cativeiro, nós só vamos se lembrar do Senhor quando nós estamos passando pelo estreito, nós só vamos se lembrar do Senhor quando a porta está sendo fechada. Aí nós vamos se lembrar do Senhor na nossa vida. Interessante que o povo estava adorando ao Senhor e glorificando, mas mesmo assim, às vezes a nossa vida está nessa situação, às vezes a gente está lembrando de Israel, está lembrando do Senhor na nossa vida, quando a luta vem, a gente se lembra de Deus, a gente começa a adorar o Senhor, em meio à situação, em meio ao caos da vida, Israel começa a glorificar o Senhor, começa a adorar o Senhor, começa a dar glória ao Senhor. Irmãos, perdoa, Senhor, a minha voz está indo, mas Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe de todas as coisas, e o povo começava a adorar o Senhor, começava a glorificar a Deus no meio daquela situação e oferecia adoração ao Senhor em meio a essa dificuldade. E mesmo assim a gente não pode deixar de glorificar o Senhor em meio a essa situação que nós passamos. Nós glorificamos ao Senhor porque a sua presença se faz presente na nossa vida. E nós sabemos que quando Deus se faz presente, nós podemos ver que Deus é poderoso para cumprir na nossa vida a promessa. O interessante é que esse povo no Salmo 137, ele se reúne para glorificar o Senhor. E a Bíblia diz que eles se lembram de Sião e falam, como a gente não poderia se esquecer de ti, ó Sião, ó Jerusalém, nós queremos adorar a ti, Senhor. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, não importa o ambiente que você esteja passando, não importa o momento que você esteja, mas eu quero dizer para você, é fazer poesia em meio à adversidade, é adorar a Deus em meio à adversidade, é adorar a Deus em meio ao deserto que você passa, é adorar a Deus em meio ao cativeiro. Não importa o momento que você esteja passando, o importante é adorar a Deus, o importante é glorificar a Deus, o importante é lembrar que Deus faz presente na sua vida, o importante é lembrar que Deus está com você, o importante é lembrar que Deus está gerando milagre na sua vida, o importante é lembrar que Deus está com você no momento mais difícil da sua vida. Não importa o jeito que está a sua vida, o importante é lembrar-se de Deus no pior momento da tua vida. Não importa se a luta é grande, não importa se o momento da luta está tentando te parar. O importante é glorificar a Deus no meio dessa prova, no meio dessa situação. E lembrar que Deus tem uma promessa com você,
O importante é lembrar que Deus tem uma promessa na tua vida, uma promessa na tua casa, uma promessa de Deus, uma promessa grande na tua família. Aleluias, o Senhor se faz presente nessa noite. Não deixe que o momento da tua vida que você esteja passando interrompa aquilo que Deus tem na sua vida. Não deixa que essa luta para a promessa de Deus na tua vida. O importante é adorar o Senhor em meio ao cativeiro. O importante é adorar a Deus nessa luta. Nós podemos ver que Israel se lembra de Deus e Deus passa a lembrar de Israel. Sabe por quê? Porque em meio ao cativeiro eles começaram a louvar o Senhor, começaram a adorar o Senhor no meio daquela luta. E nós nessa noite trazendo para os dias de hoje, que nós viemos ser que nem esse povo de Israel. Lembrar-se do Senhor, não porque quando nós estamos na luta, mas sim lembrar do Senhor que Ele fez uma promessa de Deus, uma promessa grande na nossa vida. É lembrar que Deus tem uma promessa maior que a nossa luta. É lembrar que Deus tem uma promessa bem maior que essa luta, a qual está na nossa vida. É uma promessa de vida, é um projeto de Deus, é uma promessa que Deus fez, e ela não pode se acabar enquanto você vivenciar essa promessa. Eu profetizo nessa noite, mesmo sem voz, eu quero profetizar para a tua vida, que Deus vai transformar a tua luta, que Deus vai transformar a tua história, que Deus vai transformar a tua vida, que Deus vai realizar o projeto dele nessa noite, que Ele vai transformar a tua casa, a tua família. Aquilo que estava travado na tua história, aquilo que estava travado na tua vida, Deus destrava essa noite, para dizer que Ele é Deus na tua história, para dizer que Ele é Deus na tua casa. E é aqui onde nós lemos capítulo 43, ainda que você passe pelo fogo, o fogo não vai te queimar. Ainda que você passe pelos rios, eles não te submergirão, porque o Senhor está passando contigo. E nessa luta eu quero profetizar que a promessa de Deus não pode parar, que o projeto de Deus não pode parar na tua vida. Você vai passar pelo fogo, Ele não vai te queimar. Você vai passar pelos rios e você não se afogará. Sabe por quê? Porque Ele vai passar contigo, e a promessa está na tua vida. Ainda que o Senhor permita o cativeiro, ainda que o Senhor permita a luta na tua vida, a promessa vai se cumprir, queira o diabo ou não. Aleluias. Deus se faz presente essa noite. Deus se faz presente aqui essa noite. Ainda que você passe pelo fogo, Deus vai estar contigo. Quando você passar pelas águas, Ele estará contigo. Quando pelos rios você passar, eles não vão te submergir, porque Ele vai estar contigo. E pelo fogo chama alguma arderá sobre ti, porque a promessa ainda continua de pé. A promessa ainda continua de pé. E Deus, quando permite o cativeiro, a Bíblia diz que o templo foi destruído, uma palavra bem conhecida que você conhece. Deus levanta o profeta Ageu para profetizar acerca de Israel, dizendo que a glória do segundo templo seria maior do que o primeiro templo. Se você observar bem nessa noite, dentro da palavra, a Bíblia nos diz que no primeiro templo existia luxo. A Bíblia diz
diz que o templo era todo luxuoso por dentro, coberto de ouro, tinha sim glória, tinha a presença de Deus, tinha a presença, os povos adoravam ao Senhor, oferecia adoração. E para você relembrar um pouco dessa história, a Bíblia diz que o bonito não foi o dia da sua construção, mas sim o dia da sua inauguração, porque até então Deus recebia a adoração do povo, recebia a oração do povo nos céus, e nesse dia a Bíblia diz que Deus resolve descer sobre uma nuvem e pousar sobre aquele templo para receber a adoração do povo. E eu quero dizer para você nessa noite, quem dera também que essa nuvem de glória estivesse aqui essa noite, quem dera que essa nuvem de glória, a qual Deus habitou naquele templo, estivesse essa noite, para que a gente pudesse sentir essa glória que estava naquele dia. Deus recebeu a adoração dentro daquele templo, Deus desceu para ouvir a adoração do seu povo. A Bíblia diz que a glória foi tão grande que ninguém conseguiu ficar de pé diante da glória do Senhor. A Bíblia diz que um dos músicos que estava lá, conhecido como Asaf, a Bíblia diz que ele escrevia um verso da Bíblia, uma canção. Ele não conseguiu ouvir aquela canção que ele estava cantando naquele dia, para deixar registrado nos salmos para a nossa vida, porque a glória de Deus foi tão grande. A glória conhecida como a glória Shekinah de Deus invadiu aquele templo, e o povo não conseguiu ficar de pé diante da sua glória. Foi a glória de Deus que desceu, a glória Shekinah, a glória visível de Deus. A Bíblia diz que Ezequiel no seu capítulo 1 diz que a glória do Senhor tem cor, e a Bíblia diz que a cor era cor de âmbar. A Bíblia diz no livro de Ezequiel que quando a glória do Senhor fazia presente, o povo sentia a sua glória, o povo sentia a presença do Senhor. Sabe por que a glória Shekinah de Deus descendo no templo? Sabe o que foi melhor ainda? Não foi nem a inauguração, não foi nem a construção do templo. Foi a glória do segundo templo. Estou finalizando. O melhor disso tudo foi a glória do segundo templo. A Bíblia diz que no primeiro templo foi luxuoso, mas a Bíblia diz que no segundo templo fizeram um barracão, para receber a glória do Senhor. Aí Deus levanta um profeta, um dos menores profetas, conhecido como profeta Ageu, para profetizar acerca de Israel, dizendo que a glória do segundo templo seria maior do que a primeira. A Bíblia diz no livro de Ageu, no capítulo 2, que a glória do Senhor foi tão grande que desceu sobre aquele lugar. A Bíblia diz que a glória foi maior, não importa se tinha muita pessoa, não importa se o templo, se o lugar era luxuoso, não importa. O importante é que a glória do Senhor se manifestou naquele lugar. Israel recebeu a presença de Deus novamente. Israel recebeu a glória do Senhor novamente, e recebeu bem maior do que a primeira. E eu quero profetizar, não importa se a tua vida foi um fracasso lá atrás. Eu quero profetizar se a tua vida, não importa se a tua vida lá atrás só teve miséria, se a porta foi fechada. Eu quero profetizar que agora, a partir de agora, a tua vida vai ser mudada. Não importa se da outra vez foi bom, mas eu quero dizer que dessa vez vai ser melhor ainda. Eu não quero saber se no culto passado você recebeu uma glória, recebeu uma presença grande. Eu quero profetizar que essa vez, que hoje, você venha sentir uma presença grandiosa essa noite, da parte do Senhor. Sabe o interessante?
que a gente gosta muito de profetizar que a glória do segundo tempo será maior que a primeira. Mas para acontecer isso, é por isso que, né, pastor, a gente tem que ter cuidado que nós vai profetizar. Porque a gente tem mania de profetizar, e eu sempre profetizava essa palavra na minha vida, que a glória do segundo tempo seria maior que a da primeira. Mas para que a glória do segundo tempo em Israel fosse maior, Deus tinha que destruir tudo para refazer de novo. Tem hora que Deus vai refazer tudo na sua vida. Tem hora que Deus vai ter que tirar coisa da sua vida, Deus vai ter que destruir coisa da tua vida. Querendo ou não, Deus vai refazer tudo na sua vida, para que a glória da segunda vez seja maior na tua vida. E aí eu sempre profetizava essa palavra, mas não sabia o peso dessa palavra. Eu não sabia o peso que tinha essa profecia sobre as nossas vidas. Eu profetizava, a vida indo, sendo tudo dando errado, as portas se fechando, aquilo que eu queria que desse certo dava errado, e eu perguntava: Deus, por quê? Está tudo dando errado. Aí um certo dia eu ouvi uma pregação e eu olhei bem a palavra, que o pregador dizia: a gente tem costume de profetizar, mas não tem um costume de receber quando Deus coloca a mão para fazer tudo novo. Assim foi com Israel. Deus permitiu que houvesse a destruição, para que o povo sentisse a verdadeira glória de Deus sobre a sua vida. Se levanta nessa noite, quero dar término nessa noite.